Oi, gente. Hoje nós vamos começar a falar. Sou a professora Gerciara, tá? Vamos falar um pouco de genética. Vamos falar de cruzamento em genética. Os cruzamentos feitos para que a gente facilite para descobrir quem são os filhos, os futuros filhos que podem vir no cruzamento. No caso aqui, a gente trabalha no quadro de Punnett. Punnett foi um pesquisador que montou esse quadro aqui, ó, esse quadrozinho, para facilitar o cruzamento, tá? Até diz aqui, ó, o quadro de Punnett é uma das principais ferramentas para descobrir os genótipos esperados para um cruzamento. Para montar o quadro de Punnett, devemos determinar os gametas, montar o quadro e combinar os gametas. Uma espécie de rato, ele está dando um exemplo, ó, apresenta indivíduos com pelos pretos, tá? E pelos brancos. Aí ele começou a dar um exemplo aqui, ó. A cor preta é determinada por um alelo dominante Bzão, tá? E a cor branca determinada pelo alelo recessivo Bzinho. Então, você já sabe, lembra que eu falei já numa aula que tudo que é letra maiúscula representa a dominância e a letra minúscula representa a recessividade, tá? A dominância é aquela que vem em maior quantidade, que é bem mais, aparece bem mais do que o recessivo. Imagine que um rato preto heterozigoto, aí ele deu aqui, ó, o genótipo desse rato, Bzão e Bzinho, cruze com um rato branco, Bzinho. Quais os genótipos esperados, suas respectivas proporções? Então, primeiro passo, você tem que montar o quadro de Punnett. Nesse quadro aqui, colocar os gametas, que são os pares de genótipo. Aí, bota aqui, ele disse que o preto, ele é heterozigoto, tem Bzão e Bzinho. E o branco, ele é homozigoto, de recessividade, Bzinho. Então, ele começa a fazer esse cruzamento, ó. Cada pedacinho desse quadro corresponde a 25% dos filhos. Aqui vai ter 25%, para poder somar e dar uma quantidade total de 100% dessa geração de filhos. Então, ele começa a cruzar, ó. O maiúsculo sempre fica na frente aqui, ó. Vai ficar Bzão, Bzinho. Aqui nesse próximo, ó, Bzinho. Aí vem aqui para baixo, ó, Bzão, Bzinho. E vem nesse próximo, Bzinho. Então, aqui, ó, diz assim, ó. Observe que o genótipo Bzinho ocorreu na proporção de 2:4, ou seja, 50%. O mesmo é observado para Bzinho, que apresentou frequência de 50%. Vamos ver, ó. Aqui, ó. Nesse segundo aqui, ele apresenta o quadro de Punnett já completo, ó. Tá vendo? Bzão, Bzinho. O Bzinho com Bzinho. Aqui, Bzão com Bzinho e aqui Bzinho. Então, aqui tá formado, tá completo o quadro. Então, a gente pode dizer, ó, que aqui teve dominância, recessividade. Dominância, recessividade. Se a gente for falar em proporção, teve dominância 25 mais 25. Então, aqui é 50% de dominante. Então, pretos nasceram de pelagem preta, 50%. E aqui o recessivo, ó, Bzinho, 25 mais 25, 50%. De quê? De recessividade. Foram os brancos que nasceram aqui. Então, a gente precisa fazer essa tabela de Punnett para poder descobrir as gerações futuras, ok? Dei uma explicada aqui. Agora, a gente vai entrar nessa parte aqui de baixo, ó, da genética, de hereditariedade em heridogramas, ó, heridogramas, tá? Que eram chamados também de árvore genealógica, representava os cruzamentos em árvores genealógicas, nos heridogramas. Até diz aqui, ó, em genética, frequentemente analisam questões relacionadas à hereditariedade. E para compreendê-los melhor, realizamos observações a respeito do histórico familiar do indivíduo.
Para ajudar nessas análises, foram criados os eridogramas, representações que ilustram o grau de parentesco entre os organismos e em que indivíduos pode ser observada uma dada característica. Aí ele visa aqui, ó, como pode fazer um eridograma. Primeiro, você tem que estudar os símbolos do eridograma, tá? No caso aqui, ó, você tem o quadro, que representa o ser masculino, a bolinha representa o ser feminino, triângulo é uma criança, o balãozinho assim é um triângulo tipo balãozinho, é um indivíduo ainda desconhecido no seu sexo, né? O quadrinho, quando vier todo pintadinho, escurecido, ou a bolinha toda pintadinha, significa que é um indivíduo masculino e um feminino, entretanto, com alguma anomalia, tá bom? Aí aqui do lado ele botou alguns cruzamentos, ó, de descendentes com descendentes, ó, pai, mãe e filho, tá vendo aqui, ó? Pai, mãe, filho, esses aqui cruzamentos, no caso, consanguíneos. E aqui, ó, 2 traços demonstram sangues parecidos de cruzamentos, tá? E aqui, ó, ele indica aqui, ó, que tinha um pai e uma mãe ligado aqui e que formou os filhos. Isso aqui são formações de filhos. Um filho homem e uma filha mulher, que são irmãos. Então, aqui embaixo, eu coloquei um exercício resolvido para que vocês possam acompanhar como a gente vai entender esse eridograma, tá, gente? Diz aqui, ó, a partir do eridograma abaixo, responda, letra A, o indivíduo 3, aqui, ó, o indivíduo 3 tem gene afetado por qual grau de parentesco? Então, você vai identificar aqui, ó, o indivíduo 3. Esse aqui é o indivíduo 1, 2 e 3. Então, você vê que ele tá todo pretinho. Ele tá apresentando uma anomalia, tá vendo aqui, ó? E ele quer saber aqui no exercício, no caso, esse gene afetado, de que parente, no caso, que ele adquiriu esse genezinho afetado. Você vê aqui, ó, que aqui tá a mãe e o pai. Essa mãe e o pai teve esse filho afetado e teve essa filha aqui que não parece estar afetada, tá vendo? Ele quer saber de onde veio essa anomalia. Quando você não tem um eridograma anterior, só tem dos pais, gradativamente você já reconhece que se ele tem uma anomalia, essa anomalia pode ter vindo dos avós, que não aparece aqui, tá vendo? Pode ter vindo de tataravô, de bisavô, de avó, bisavó, bisavô. Por isso é que ele nasceu com essa anomalia, tá vendo? Então aqui, ó, com certeza, qual o grau de parentesco que ele adquiriu essa anomalia? De avós, tá bom? A2, como se explica o casal 5 e 6 terem tido um filho de gene afetado? Aí você vem aqui, ó, você quer saber aqui do 5 e 6, tá bem aqui, ó, tá vendo? Esse casal é 5 e 6. Como que explica que eles foram ter aqui, ó, nessa geração, ó, um filho afetado? Ué, com certeza, quando essa mulher aqui, ó, essa filha, casou com esse aqui, ela com certeza carregava a anomalia também. Só que não se processou nela, tá vendo? Ela também carrega, não significa dizer que, ó, ele tinha, a irmã dele não tinha. Mas ela pode passar isso para a geração futura. Então, ela casou com um homem que não tinha, tá vendo? Gerou 3 filhos, 2 filhas e um menino. E no filho aqui, ó, masculino, veio apresentar a anomalia. Que parece que veio lá do tio, mas não é. Veio, na realidade, da geração de avós que eles tiveram, ou bisavós, onde nasceu essa anomalia. Tá ok? Então, aqui, ó, ele pergunta ali,
Como que se explica que essa criança nasceu com essa anomalia? Porque a mãe, ou seja, a mãe 6 aqui, ó, tá vendo? Carrega o gene afetado dos avós. Que apesar dela não ter se processado nela, veio se processar no filho dela, ok? E a terceira pergunta diz assim, ó. A característica do gene afetado é dominante ou recessiva? Com certeza, gente, uma característica assim, ó, ela não se repete em todos os filhos, tá vendo? Tanto é aqui, ó, a mãe e o pai casaram, tiveram um filho. A outra não teve, que é a mãe dele. Então, como ela não se repete em todos os filhos, ó, aqui, ó, daqui da mãe, ela tinha no gene dela essa recessividade e nasceu num dos filhos. Com certeza, a característica de gene afetado não é dominante, ela é recessiva. Ela só seria dominante se os 3 filhos viessem com essa anomalia pretinha, aqui pintado e aqui pintado, entendeu? Então, a recessividade, aí diz aqui, ó, explique, recessiva, pois não afeta a maioria dos filhos, ó, tá vendo? Se tivesse afetado todos os filhos, aí sim, seria uma anomalia dominante. Mas como não foi assim, ó, de 3 filhos, 2 vieram normais. Apenas esse aqui que teve, então ela é uma característica recessiva. Para ser dominante, teria que ter vindo nas 3, ok? Espero ter tirado algumas dúvidas de vocês, ter também relembrado as nossas aulas. Presta bastante atenção, tem uns exercícios para vocês fazerem aí, ok? E tchau, tchau para vocês, hein?